Boa noite, Bando Sagarana. Primeiro explicar por que eu ousei assim, sem antes conhecer todos vocês, dar um nome para o bando. É porque eu acho que a atividade de professor, né, ela é uma atividade que a gente tem que trabalhar com o coletivo e com o individual. Tem que prestar atenção nas individualidades, mas a aula só funciona se houver uma coletividade, né, na qual está incluído o próprio professor. Então, para facilitar isso, eu já dei um nome para a gente já se sentir como parte de uma coisa só, que é o Bando Sagarana. Mas, se vocês quiserem, depois a gente muda de nome, não tem problema. Mas, inicialmente, somos o Bando Sagarana. Bom, eu deveria começar pedindo a vocês para se apresentarem, né? Já conversou um pouquinho, mas pedi a cada um para se apresentar, né? Falar o que quiser sobre você, mas também dizer por que entrou nesse curso, quais os objetivos, etc. Só que eu estou com um problema sério, queria saber se vocês podem me ajudar. É o seguinte, tem duas crianças aqui, mas daquelas crianças levadas mesmo, que não estão me deixando começar dessa forma. Tá? Uma criança é o tal do Joãozito. Esse Joãozito era um menino que, na infância, a casa dele era cheia de bicho. Quintal era pato, cágado, galinha de Angola, ganso, tudo quanto era coisa. Ele adorava brincar com bicho, adorava brincar com formiga, fazia um laguinho, uma ponte para as formigas passarem por cima, né? Ele era fascinado por bois, fascinado, absolutamente fascinado por bois. O ídolo dele não era Tom Mix, nem Tarzan, nem nada disso. O ídolo dele era um menino vaqueiro de 14 anos que vinha trazendo as boiadas para colocar na estrada de ferro. A cidade dele, Cordesburgo, parava para ver e o menino ficava na janela alucinado, né? Se imaginando um vaqueiro. Esse menino tinha até um cavalo chamado Brinquinho, que foi raptado por ciganos e depois foi devolvido. Depois eles, né, conseguiram prender os ciganos e dar o cavalo de volta para esse menino. Então, o menino era um amante total dos animais, era uma espécie de São Francisco do sertão. O pai dele, que era seu Flor do Ardo, caçador de onça, contador de história, não levava mais o menino na caçada. Ele levou o menino na caçada uma vez, o menino viu um veadinho, que sabia que o pai ia mandar chumbo no bicho, e aí, para livrar o bicho, ele gritou. Ah! E claro que o bicho saiu correndo. Quando o pai chegou, não tinha mais bicho nenhum para tirar, e falou: não leva mais esse menino. Não leva mais esse menino para a caçada, porque ele trabalha para a caça e não para o caçador. E ele era o primogênito. Então, vocês imaginem o que é esse menino, que depois que ele virou João, depois que o Joãozito virou João, ele continuou amando o bicho de tudo quanto era jeito. Quando ele passou 4 anos na Alemanha nazista, e aconteciam as piores coisas na Alemanha nazista, tipo o aumento da perseguição aos judeus, início dos campos de concentração, né? O João ia para o jardim zoológico, conversar com o elefante, conversar com o rinoceronte. Ele mesmo falou uma vez que ele tinha certeza que os bichos tinham alma. E aí, não é à toa que esse menino, quando se torna escritor e escreve o primeiro livro dele, um livro com 9 novelas, chamado Sagarana, coloca logo na entrada do livro uma história sobre o burrinho pedreiro. E esse menino está aqui do meu lado dizendo assim, não, depois eles se apresentam. Primeiro vai logo no burrinho. Eu quero ver esse burrinho andando de novo. Porque toda vez que esse burrinho anda, eu me sinto eterno. Eu me sinto passeando de novo pelo sertão. Então, depois a pessoa se apresenta. Você primeiro bota o burrinho para andar. Esse é o primeiro menino que está me impressionando. Vocês já viram, sentiram a responsabilidade. E o segundo menino não é o Joãozito, mas é o Alvito, né? Que está há meses preparando esse curso e está louco para falar do Sagarana, está louco para falar do burrinho pedrez, né? Não se aguenta mais, então também se juntou com o Joãozito, esses dois juntos, são terríveis, são terríveis. O Joãozito é um mentor intelectual, mas o Alvito sei lá, o peão, né? Que vai lá para ajudar o mentor intelectual. Boa noite, Cecília.
Boa noite, Cecília. Boa noite. Desculpa o atraso. Eu estava explicando aqui que tem 2 meninos que não estão me deixando pedir às pessoas para se apresentarem, porque eles querem entrar direto no livro, né? O menino Joãozito e o menino Alvito, né? Um porque ele gosta muito de bicho e depois ele virou João e escreveu esse livro. E o outro, Alvito, que está preparando há meses esse curso e queria também já começar. Então, vocês vão me perdoar, mas eu acho que primeiro a gente tem que apresentar aquilo que é o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é o livro Sagarana. Eu vou apresentar, depois vou pedir para todos vocês se apresentarem com calma, etc. Espero que não tomem isso como desrespeito, mas eu não aguento esses 2 meninos juntos. É demais para mim, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. As informações sobre Sagarana, sobre quando foi publicado, etc., isso eu já mandei tudo para vocês. Eu acho que é melhor a gente já cair diretamente no texto do que repetir o que eu mandei, um texto bem didático para vocês, né? Então, vamos lá. Sagarana não é Sogorono, nem Suguruno, nem Sigirine, nem Seguerene. Nenhum desses funcionaria. Mas vejam bem, uma palavra com 8 letras e 4 vogais abertas, no caso, a mesma vogal, o A. Sagarana. Então, o livro já anuncia, pela musicalidade, que vai ser um livro solar, né? Que vai ser um livro aventureiro, que vai ser um livro aberto para o mundo, que nem a vogal que o caracteriza, Sagarana. Mas, na verdade, e esse nome pegou tanto que hoje em dia deve ter até motel Sagarana, porque tem hotel Sagarana, tem cachaça Sagarana, tem cidade chamada de Sagarana, enfim, tudo que vocês possam imaginar tem com esse nome. Muita gente deve pensar que é um nome real. Eu diria que dos nomes inventados pelo Rosa, esse foi o que fez maior sucesso, tá? Mas, na verdade, Sagarana é uma composição, uma justaposição de 2 nomes, Saga e Rana. Tá? Saga é um nome muito interessante. Por quê? Porque Saga vem da Islândia, né? É um nome islandês. A Islândia foi colonizada pelos vikings, ou melhor, foi invadida, mas também só havia, né, não havia outros seres humanos ali, no século IX. E os vikings, como vocês sabem, quer dizer, esses homens vindos do norte da Europa, da Escandinávia, eles foram flagelo da Europa durante pelo menos 2 séculos. Eles vinham do norte em barcos, chegavam de repente, invadiam, saqueavam, pilhavam, estupravam, enfim. Era uma coisa que causava medo. Eles destruíam mosteiros, invadiam aldeias, cidades, castelos, regiões do campo. Eles, enfim, infligiam medo, mas, como sempre, na visão dos vikings, eles eram aventureiros, né? E logo começaram a surgir histórias, né, acerca dos feitos dos vikings, né? Eles mesmos começaram a fabricar essas histórias. Algumas delas oralmente, né? E depois até havia escritores especializados em escrever essas histórias, essas sagas, sobretudo nos séculos aí já mais para frente, nos séculos 13 e 14. Ora, a saga, portanto, é um conjunto de lendas, é um conjunto de histórias, né? E Sagarana, portanto, ele tem essa ideia de um conjunto de histórias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as histórias estão ligadas. Isso quer dizer que não são 9 histórias justapostas. Ou alguém pode escrever um livro de contos que os 9 contos sejam totalmente diferentes, tematicamente, enfim, no enfoque, etc. Sagarana, não. Os contos estão interligados. Eles são sobre a mesma época, que é a Primeira República, ou República Velha. Eles são sobre a mesma região, que é o sertão de Minas, né? Eles têm no centro os mesmos personagens, que são sempre os sertanejos, né? E eles têm algumas questões em comum que vão reaparecer. A unidade de Sagarana ela é tão forte, mas tão forte, que da primeira e a última novela elas se complementam. Na primeira novela, o burrinho Pedrez, né, é a alma do burrinho, como a gente vai ver, a sabedoria do burrinho, o lado espiritual do burrinho, que leva à salvação do seu corpo. Então, a alma salva o corpo.
Na última novela, A Hora e Vez de Augusto Matraga, é o contrário. O corpo se sacrifica, que é a morte, né? Que o Augusto Matraga enfrenta seu Joãozinho Bem-Bem, ele sabe que ele pode morrer, e ele morre, mas a morte do corpo salva a alma. Então, no primeiro conto, a alma salva o corpo, no último conto, o corpo salva a alma. Ou seja, se completa aí uma espécie de círculo perfeito. Então, a saga é um conjunto de histórias, né? Que são interligadas entre si. Não são interligadas porque uma história continua a outra, mas porque elas têm temática, porque elas têm relações entre si, e às vezes numa história se menciona o personagem de outra, ou ele aparece numa outra história também. Tá? Só que saga também dá uma outra dimensão. Qual é? A dimensão de universalidade. Por quê? Como é que é saga em francês? Saga. Como é que é saga em inglês? Saga. Como é que é saga em espanhol? Saga. Como é que é saga em catalão? Saga. Você tem que chegar no chinês, no turco e no russo, que são hostis, talvez, a palavras estrangeiras, ou já estão meio fora do âmbito do Ocidente, para você encontrar traduções para a palavra saga. Então, a palavra saga é como se fosse uma espécie de símbolo de universalidade também. Hã? Boa noite, seu Fafafa. Bom, isso é a primeira parte. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. A segunda parte é rana. Rana, segundo Rosa, né, foi uma palavra que ele pegou emprestado do Nhengato, ou Nhengatu, não sei como é que se fala, né, que é a língua tupi. Então, rana, na língua tupi, significa a maneira de. Então, o livro é a maneira de uma saga, como se fosse uma saga. Mas vejam bem, por que ele pega a palavra tupi? O tupi aí significa o quê? Significa algo que é indígena, que é brasileiro, que é da nossa cultura. Então, a gente pode dizer que Sagarana é como se fosse um livro composto de histórias, né, que se passam, né, que se passam na nação brasileira, num determinado espaço, que vai ser Sertão Mineiro, mas que tem significado universal. E o Rosa, numa entrevista, ele disse exatamente isso. Falou, eu podia colocar minhas histórias onde eu quisesse. Podia até inventar um outro planeta e colocar minhas histórias lá. Que meu objetivo não era contar como era o Sertão de Minas, era usar o Sertão de Minas para cenário de algumas questões universais que eu queria discutir, que eu queria encenar, que eu queria debater. Tá? Então, no nome Sagarana, já está incluído, né, o objetivo do Rosa. Trabalhar questões universais, né, num contexto brasileiro, num contexto específico, que é o Sertão de Minas. Mas por que o Sertão de Minas? Ele falou, porque eu conhecia melhor o Sertão de Minas. Só por isso, eu me sentia mais à vontade. Então, o Sagarana, da mesma maneira que o Grande Sertão Veredas, ele se passa no Sertão de Minas, mas ele não é sobre o Sertão de Minas. Isso não significa que o Sertão de Minas não esteja retratado, e muito bem retratado e com detalhe. Mas significa que não é o objetivo último do Rosa fazer isso. Tá certo? Nossa. Tá feliz agora, Joãozinho? Não, quero que chegue no burrinho. Tá, vou chegar no burrinho. Espera aí. Ah, o Vitor está feliz? Não, eu estou feliz, pelo menos já começou, né? Você não acha isso antipático, não? Deixar o pessoal nem se apresentar? Não, tem que apresentar o tema primeiro. Então, vamos lá. Agora a gente vai para as epígrafes. Tem duas epígrafes. Virem aí a página do livro, por favor. Lá em cima daquela serra, a primeira. Passa boi, passa boiada. Passa gente ruim e boa. Passa a minha namorada. Uma quadra de desafio. Como vocês sabem, na cultura popular brasileira, mas também em outras culturas, um dos aspectos, né, da tradição oral é esse tipo de música, né, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, Partido Alto, em Minas Gerais, o calango, em que você tem um refrão e, a partir do refrão, as pessoas se desafiam. Né?
No jongo também tem isso, né? Aliás, é uma tradição muito forte em vários povos africanos, alguns dos quais vieram para o Brasil, né? Como os bantos, né? No caso, que estão relacionados ao jongo. Então, essa é uma quadra de desafio, para começar isso, né? Essa é uma quadra em que homens se desafiam, em que homens disputam. Ora, disputa entre homens é o que mais vai ter no Sagarana, tá? Homens disputando, se matando, preparando armadilhas um para o outro e por aí vai. Mas vamos ver o que diz a quadrinha, né? Que aí você canta esse refrão e a pessoa tem que cantar, né? Tem que inventar alguns versos que rimem com esse refrão. Se for um desafio, desafiando o outro, né? Não sei o quê, fulano, termina isso aqui, termina em namorada, né? Porque eu sei, fulano, que você não é de nada. Pronto, termina que nem namorado e já está desafiando o outro. Aí o outro vem, né? E diz assim, não, ganhar de você é mais fácil que comer goiabada. E por aí vai, né? Mas vamos ao epígrafe. Lá em cima daquela serra. Serra é Minas Gerais, né? É o estado brasileiro que você falou em serra, falou em montanha, todo mundo pensa nas montanhas de Minas Gerais. Não que não haja montanha em outros lugares, mas é um símbolo maior de Minas, são as montanhas. Tá? Passa boi, passa boiada. Eu vou trabalhar, é como se ele estivesse dizendo, eu vou trabalhar alguns indivíduos, mas vou trabalhar também coletivos, como, por exemplo, no Burrinho Pedrez, um rebanho, né, enorme de bovinos. Então, vai passar um boi isolado, mas vai passar também uma boiada, vai passar um conjunto. Né? Passa gente ruim e boa. Quer dizer, nesse livro vai ter todo tipo de gente, vai ter todo tipo de personagem. Né? Todo tipo de caráter vai aparecer aqui. Passa a minha namorada, porque o amor também é um dos temas que está presente no Sagarana. Às vezes é um amor que leva a problemas, né? Leva a tentativas de homicídio, leva a homicídio propriamente dito, tem vários triângulos amorosos no Sagarana. Mas tem um amor também, às vezes um amor muito bonito, como a gente vai ver no Major Saulo pela sua mulher. Tá? Esse não causa nenhum problema e tem uma passagem belíssima. A gente já viu que isso aqui é o conteúdo, mais ou menos, do livro, grosso modo, né? Apresentando o conteúdo do livro, e com uma quadrinha popular, né? Então, ele já mostra dizer assim, a cultura popular mineira ela vai ser parte constitutiva do livro, já se prepare. Se teve uma quadrinha Rana, agora vai ter uma quadrinha Saga, não é isso? Porque ele está sempre universal e particular. Aqui veio o particular, né, o Brasil, agora vai vir o universal, né? Que é a história para meninos da Raposa Cinzenta. Então, a Raposa Cinzenta diz, vamos lá, vou dar uma volta e depois eu vou contigo e depois eu volto. For a walk and back again. Né? Você vem comigo? Eu vou botar você nas minhas costas. Por uma volta, né, em que a gente vai e volta, vou e retorno com você. É o próprio escritor, né, dizendo, vocês vêm comigo nessa caminhada, nesse passeio pela Sagarana, né? Vocês querem caminhar comigo, né? Você tem que querer, né? O leitor tem que querer, o leitor tem que topar esse convite, senão não há caminhada. Sem o leitor não há, mas eu vou te colocar aqui na minha cacunda e vou te levar. Mas é uma raposa, né? A raposa nos contos, né, de fadas e tal, ela é muito esperta, né? Então eu vou te levar, se você quiser vir, eu vou te levar e vou te trazer de volta. Isso anuncia um tema que é o tema da travessia, que é o tema da caminhada, um tema que vai atravessar a obra do Rosa inteirinha. Ele está aqui em Sagarana, já na primeira novela, ele está no Grande Sertão Veredas, onde essa palavra travessia aparece com toda a força, né? Ele está na terceira margem do rio, ele está nas margens, contos do Primeiras Histórias, enfim, essa ideia da caminhada, da viagem, que é sempre um momento em que você vai aprender alguma coisa, vai se transformar em alguém, né? Alguma coisa vai suceder sempre nessa viagem. Então, vocês veem que a gente não leu ainda uma linha da primeira novela, não é mesmo? Estamos só no título, estamos só nas epígrafes. Isso porque eu sempre chamo a atenção para os meus alunos, aqueles que já foram meus alunos, eu peço para ter paciência, né?
tem coisas que eu tenho que repetir. Não é que eu já esteja gaga, não. Qualquer hora eu vou ficar, mas é que isso é necessário e a novos alunos. Eu digo sempre, Guimarães Rosa, a vírgula dele dá uma tese de doutorado, quer dizer, ele não escreve nada, não coloca nenhuma palavra, não inventa nenhum nome, não cria nenhuma imagem, sem saber exatamente o que ele está fazendo. Por isso, nós temos que ler do jeito que ele pede. Ele pede para a gente ler ruminando. Ele pede para a gente esquecer esse negócio da história, de ir atrás da história, o que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai sobreviver, quem vai ser bom, quem vai ser mal. Esquece isso. Não é a história. Aliás, o Riobaldo diz no Grande Sertão Veredas que o real não se revela nem na saída, nem na chegada. É no caminho. É o caminho que importa, né? É essa travessia que é o momento da aprendizagem. Bom, e aí chegamos ao burrinho pedrez. Tem mais uma epígrafe aqui. Já vamos entrar no burrinho propriamente dito, mas tem mais uma epígrafe. E meu macho rosado, carregado de algodão, perguntei para onde ia, para rodar no mutirão. Velha cantiga solene da roça. Reparem no solene. É assim, é puxar a orelha do leitor ou leitora. Leitor, leitora, olha só. É uma velha cantiga de roça, mas presta atenção que isso é solene. Isso é importante, tá? Então, vamos lá. O macho rosado, obviamente, é o burrinho, tá? O rosado aqui entra como um macho saudável, porque não tem burro cor-de-rosa. Tem burro branco, preto, tem burro pedrez, que é branco pintado de preto, com pintas pretas, né? Tem cinzento, mas não tem rosa, nem tem burro verde, nem burro azul, tá? Esse burro está carregado de algodão. Então, aqui pode estar fazendo menção aos fardos que todos nós carregamos, não só o burrinho, mas que todos nós carregamos, sobretudo o fardo maior, que é o fardo da existência. O rosa só se interessa por essas coisas. É por isso que ele se interessa, entendeu? O burrinho é uma maneira de apresentar essas coisas, as questões metafísicas, como a gente vai ver. Eu perguntei para onde ia, né? São as dúvidas. Para onde se vai? Vai se chegar aonde? Né? Tem uma série de decisões que terão que ser tomadas aqui no burrinho pedrez. Eu vou para rodar no mutirão. Eu vou para entrar no quê? O mutirão é como se fosse a confusão do mundo, né? Eu esqueci qual é o termo, mas o pessoal que faz yoga, o pessoal que é budista, tem um Buda ali atrás, mas eu não sou budista, não cheguei a ter essa elevação, sou só flamenguista mesmo. Mas o pessoal que é a samsara, né? Que você está eternamente... outro dia me perguntaram, você é budista? Eu falei, não, sou só flamenguista. Isso aqui Buda estava na casa da minha mãe, eu trouxe e botei aqui, né? É mais uma questão materna do que filosófica, religiosa. Eu sou simplório demais para ser alguma coisa além de flamenguista. Então, a samsara é esse mundo do desejo, né? Do desejo que, ao se realizar, cria outro desejo, mais outro desejo. É a insatisfação contínua, como se fosse uma roda, rodar no mutirão, né? Rodar nesse mutirão. Mutirão aí é a coletividade, que está todo mundo aí. Vocês vão ver que no Burrinho Pedrez, na novela, todo mundo tem um desejo. Todo mundo quer alguma coisa, né? Todo mundo quer matar o outro porque roubou a mulher dele, o outro quer não sei o quê, o outro quer representar o major e por aí vai. Todo mundo tem desejo. Até os cavalos, os bois têm muito desejo, né? E não é desejo sexual, desejo de sair na frente, empurrar o outro, dar uma chifrada. O burrinho, a gente vai ver como é que é o burrinho, né? Até que chegamos finalmente no título da novela. Podemos ler o título. O Burrinho Pedrez. Se a gente não conhecesse nada da obra do Guimarães Rosa, né? E sei lá,
alguém dissesse, fulana, você tem que ler o Burrinho Pedrez. Você podia dizer assim, não gosto de ler literatura infantil, não. Porque o título é de literatura infantil. O Burrinho Pedrez. O Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil, ele diz que essa mania brasileira pelo diminutivo é uma forma de você criar uma intimidade. Imagine, o burro Pedrez. Não. Né? O Burrinho Pedrez. A gente cria intimidade com diminutivo. Né? Por exemplo, Eneida. Está ali Eneida, de amarelo. Né? Eneida. Eneida, o nome romano, nome da obra de Virgílio, foi encomendada, né, pelo imperador, por Augusto, para ser o equivalente, sei lá, da Ilíada, da Odisseia. Infelizmente, não deu certo literariamente, mas deu certo na figura da Eneida. Pronto, a Eneida está aí. Bom, estou ali falando Eneida. Se eu chamar a Eneida de Eneidinha, já mudou totalmente a coisa. Não é isso? Primeiro vai falar, não, professor, não pode me chamar de Eneidinha. Que história é essa? Que intimidade é essa para me chamar de Eneidinha? Então, quando você fala o Burrinho Pedrez, já cria uma intimidade com o leitor, com a leitora. E dá ideia de algo pequeno, diminuto. A gente vai ver que, no decorrer da novela, inclusive, ele fala do pezinho mimoso do burrinho. Pezinho mimoso. Primeiro que, né, não é exatamente pé. E depois vai dizer que o burrinho é que nem a borralheira, que nem a Cinderela. Lembra da história do sapato? Que o sapato só coube no pé dela, não coube no pé das outras. Então, o burrinho é como se fosse um personagem de conto de fadas. Que, aliás, o Rosa disse isso. Ele falou, eu escrevi um livro de história da carochinha para adultos. Foi como ele definiu o Sagarana. História da carochinha para adultos. Primeiro, porque é quase uma fábula. Seria uma fábula se só tivesse animais. Mas o protagonista da novela é um animal. É o Burrinho Pedrez. Pedrez, já falei, né? É esse burrinho branco com pintas pretas, mas Pedrez também vem de pedra. Né? E aí dá uma ideia contraposta à ideia de burrinho, desse diminutivo, que parece uma coisa suave. A pedra, não. A pedra é algo firme, né? Algo duro, firme, que aguenta o tranco. Então, se até o nome Burrinho Pedrez, ele tem essa composição mista, né? De suavidade e de dureza. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? No início, eu vou ler, depois eu vou passar também a atribuir vocês a leitura de alguns dos passos, tá? Mas eu vou ler. Eu vou ler e eu vou parando depois para fazer algumas observações, tá bom? Vamos lá. Passo 1. Era um burrinho pedrez, miúdo e resignado, vindo de passatempo, Conceição do Cerro ou não sei onde no sertão. Chamava-se Sete de Ouros, e já fora tão bom como outro não existiu e nem pode haver igual. Parece conto de fadas, né? Tão bom como o outro não existiu nem pode haver igual de todos os burros do mundo, isso é conto de fadas, né? Vejamos, era um burrinho pedrez. Por que o Rosa não colocou? Era um burrinho cinzento, era um burrinho branco, era um burrinho preto, porque ele colocou era um burrinho pedrez? Porque isso é uma maneira dele dizer era uma vez um burrinho pedrez. Se vocês pularem para o passo 91, eu pedi para vocês numerarem, não foi à toa, isso aí faz parte do nosso trabalho. O passo 91 começa com, está lá na frente, está, sei lá, quantas páginas à frente? Está mais de 30 páginas à frente. Mas, enfim, começa com de repente na mata resseca do sonho, mas a última frase é assim, era uma vez, era outra vez, no umbigo do mundo, um burrinho pedrez. O Rosa, para garantir que o leitor ou leitora não deixasse escapar isso, se vocês não sabem o que é o 91, depois vocês pegam lá no texto em Word, vocês vejam o 91. Então, era um burrinho pedrez?
é uma maneira de, disfarçadamente, dizer, como se fosse um conto de fadas, na abertura do livro. Ele está dizendo já para o leitor, a leitora, o que vai ser esse livro. Uma história da carochinha para adultos. Era uma vez um burrinho pedreiro.